Bom dia, igreja. Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. A gente vai estar começando o nosso culto já começamos, né? Mas esse momento com a Santa Ceia. Queria ler um texto com vocês, 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler aqui a partir do versículo 23, tá bom? Primeira Coríntios, capítulo 11, 23, diz assim: Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Partiu e disse: Esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Então a Santa Ceia, ele é um memorial, é um momento onde nós lembramos do sacrifício, da morte, da paixão de Jesus Cristo por nós. E nós então, aqui, com uma ordenança do Senhor, não foi nem algo que nós inventamos, ninguém inventou aqui, isso aqui foi criado pelo próprio Jesus, a Santa Ceia, onde nós podemos ter comunhão com os irmãos, com o Senhor, e nós podemos lembrar da morte e da ressurreição dele. Quem pode participar? Quem pode participar são todos aqueles que reconhecem que Jesus é Senhor das suas vidas, né? Porque senão não vai fazer muito sentido, né? Você está tomando o suco de uva e comendo o pão ázimo, se você não acredita no Senhor Jesus. Então, as crianças pequenininhas, os pais, né, decidem se eles já entendem ou não, para eles participarem dessa ceia. Isso aqui não é um lanche, né? Isso aqui é uma cerimônia séria que a gente lembra da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala para a gente não fazer isso indignamente. Então eu queria convidar toda a igreja a fechar os seus olhos e se tem algum pecado que você precisa confessar ao Senhor em silêncio, né? No silêncio do seu pensamento, peça perdão ao Senhor, peça para Ele lavar o teu coração com o sangue de Jesus. Oh Deus, obrigado Pai. Oh Jesus. Senhor Deus, nós pedimos perdão a Ti, Senhor, dos nossos pecados. Pedimos perdão, Pai, porque ainda somos carnais, ainda somos egoístas, ainda temos pensamentos carnais e errados, mas nós queremos estar na Tua presença e nós queremos ser lavados pelo Teu sangue, Senhor, purificados de todo pecado nas nossas vidas. E nesse momento, Pai, em participar da comunhão, participar da Santa Ceia, Pai, nós queremos lembrar do Seu sacrifício, lembrar da Sua paixão por nós, lembrar do alto preço que foi pago naquela cruz por nós. O Seu sangue foi derramado, a Sua carne foi massacrada, para que nós hoje pudéssemos viver em abundância. Então nós Te agradecemos, Te pedimos perdão e agradecemos, Deus, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Então esteja conosco, nós consagramos esses elementos que nós vamos usar para a Santa Ceia e pedimos que o Senhor venha ser glorificado nas nossas vidas. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só vou pedir para você trocar o seu pãozinho com alguém, né? Para você ter comunhão. Troca comigo aí, Bob. Te abençoe, meu irmão. Amém. Abra os seus elementos aí. Com cuidado. Isso. Tem alguém que não recebeu? Tem alguém que não recebeu, que precisa receber? Aqui, ó, no cantinho tem alguém que não recebeu. Fica com a mão levantada, para a gente saber. Aqui também não recebeu, ó. Aqui no meio, ó. Quem mais não recebeu?
Não quero ninguém de fora, hein? Se você quer participar, é para participar. Tá bom? Pronto? Isso. Muito bem. Então esse é o corpo de Cristo, é um pão asmo. Esse aqui é um pão meio que de Israel mesmo, né? Que a gente vai estar comendo. E esse suquinho de uva para a gente lembrar do preço, alto preço que Jesus derramou a sua vida por nós. Então vamos participar da Santa Ceia nesse momento. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz por nós. Obrigado porque o Senhor deu a sua própria vida por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Queremos sempre lembrar, Pai, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte. E que nós, como igreja, estejamos sempre lembrando do seu sacrifício por nós. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí na frente da sua cadeira tem um saquinho, aí você pode colocar o que sobrou da Santa Ceia aí, para você ficar tranquilo, tá bom? Depois a nossa equipe vai recolher os saquinhos. Amém. Pode colocar para mim, As crianças. A criançada vem aqui, vamos orar. Aí elas vão ter uma palavra para elas especial ali na tendinha. Boa, Heleninha. Vamos orar? Estenda a sua mão aqui para as crianças. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelas nossas crianças. Derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida delas. Abençoa a nossa equipe que vai estar trabalhando com elas, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja lá ministrando, tocando no coração delas, Pai. Agradecemos por essa geração tão preciosa para nós e que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida delas. Agradecemos e oramos por elas em nome de Jesus. Amém. Vai lá, moçada. Muito bom. Esse mês de fevereiro a gente vai começar uma nova série, né? Eu programei aqui mais ou menos 5 pregações e a gente vai ter uma pregação meio pesada, hein, pessoal? Não sei como que está seu coração aí, mas a gente vai trabalhar um pouco com teologia, um pouco de estudo mesmo, para a gente entender bases importantes para nós. Uma coisa que Deus tem falado no meu coração, nós como uma igreja nova, recente, né, nascendo e crescendo, eu acho que a gente precisa de proteína, a gente precisa de substância, a gente precisa de base, a gente precisa de firmamento, alicerce, raiz. Então, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, que a gente vai estar trabalhando com conceitos importantes da vida cristã, que você precisa saber, que você precisa conhecer, e eu queria desafiar você as informações e aquilo que Deus vai falar com a gente nessas pregações, que você não guarde para você. Por quê? Porque quando você aprende algo, quando você ouve, absorve, e quando você passa para uma terceira pessoa aquilo que você absorveu, aí o ensinamento ele fica concreto em você. Então aquilo que você aprendeu, você precisa, sei lá, manda uma mensagem para alguém. Domingo ouvi uma mensagem muito legal, queria compartilhar com você um negócio. Não precisa falar tudo, mas algo que você aprendeu, você precisa passar para frente. Porque quando você tem algo que você absorveu, que foi bom para você, você precisa passar isso para frente, para que isso firme no seu coração, tá? Então, esse mês a gente vai falar sobre a carta de Efésios. Nós vamos falar da carta de Efésios, tá? E a carta de Paulo aos Efésios, uma carta muito importante que Paulo escreveu essa carta na prisão. Quando a gente lê a história de Paulo ele fez 3 grandes viagens missionárias, depois que ele se converteu, e ele era Deus capacitou Paulo para plantar igrejas, e a plantação de igreja precisa de fundamentos doutrinários.
E hoje a gente vai falar um pouco, esse mês a gente vai falar muito sobre fundamentos doutrinários, né? Então, a gente vai estudar a carta aos Efésios. E eu estou falando, quando eu estava orando pela igreja, o que Deus falou para mim foi isso, uma carta para nós. Essa carta foi escrita para nós, da igreja Trini. Então eu vou pedir para você meio que se empenhar, se você está fazendo devocional, se você não tem um esquema de devocional, entra em Efésios, que a gente vai falar muito sobre Efésios, né? O Efésios, um dos temas principais de Efésios é qual que é a posição da igreja de Cristo, né? Qual é a posição? Então, olha só que interessante, entendendo a nossa posição da igreja em Cristo, a gente vai conseguir levantar, construir ministérios, construir um programa que vai abençoar as pessoas e que vai ser a igreja de Cristo. Então, é muito importante que a gente entenda qual é o nosso posicionamento em Cristo, tá? Então, mas a questão é, por que Efésios? Qual seria o nosso objetivo principal em estudar a carta de Efésios, tá? E eu vou dizer para vocês que, para mim, o motivo principal está lá no capítulo 4, versículo 13, que vai dizer assim, calma aí, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos alcancemos a unidade, que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, o que Efésios, qual a finalidade de Efésios? Encontrar uma unidade na fé, entender o conhecimento de Cristo. A gente não vai conhecer tudo, mas a gente precisa ter um conhecimento forte. A gente vai amadurecer, e aí por final, que eu acho que é o mais importante, que resume tudo isso, seria nós vamos nos parecer mais com Jesus Cristo. Porque o grande objetivo de Deus em criar a humanidade foi criar a humanidade para ser a imagem e semelhança de Deus, certo? Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança de Deus. Quem foi a melhor expressão de Deus aqui na terra? Jesus. Então nós precisamos chegar a essa estatura, chegar a essa medida, a completa medida da estatura de Cristo. Por isso que nós vamos estudar o livro de Efésios, né? E aí a gente vai, durante 5 semanas, a gente vai estar estudando aqui, por exemplo, primeiro a gente vai falar hoje sobre os fundamentos da igreja de Cristo, a gente vai falar sobre os propósitos, o propósito da igreja, a gente vai falar sobre a finalidade da igreja de Cristo, a unidade orgânica do crescimento do corpo de Cristo e preparando a igreja para a batalha. A gente vai falar sobre batalha espiritual aqui nessa série, porque o capítulo 6, Efésios, termina com a armadura de Deus. Então, tudo isso aqui, pessoal, é para nós, como igreja Trini, nós possamos construir uma sapata, né? Não sei quem entende isso, mas os engenheiros, quando vão construir uma casa, eles têm que fazer a sapata, que é uma base, um alicerce para você poder construir. Quanto mais fundo o seu alicerce mais você consegue levantar. Então, se o nosso alicerce for fraquinho, a gente não vai conseguir levantar muita coisa. Outro dia eu estava conversando com meu primo foi morar em Santos. Quem já viu os prédios tortos de Santos? Lá em Santos tem uns prédios assim, ó, tortos assim, parece que vai cair, né? Por quê? Uma das explicações não fizeram alicerces profundos, por isso que deu uma entortadinha. Eu não quero ter uma igreja torta, você quer? Eu não, eu quero ter uma igreja bem reta, bem direita, assim, que expressa, que manifesta a glória de Deus. Então, a gente vai precisar estudar esses textos, tá? E antes de ler, de começar, eu vou ler o capítulo inteiro com vocês, tá? Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Tenham paciência que essa série vai ser um pouco pesada, hein, pessoal? E se você tiver mais vontade ainda, traz um caderno, porque vai ter muita informação teológica para que a gente possa crescer e amadurecer espiritualmente. Vale a pena, tá? Bom, já vai estar gravado, né? Qualquer coisa você vai lá e assiste de novo. Vamos ler tudo aqui. Efésios capítulo 1 diz assim: saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso.
seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, e que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu propósito. E o plano é esse: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E o Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome que não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Amém. Então a gente vai dividir esse texto em alguns blocos, e a gente vai tentar entender cada um desses blocos, e eu quero que você possa absorver essas verdades, porque elas vão fundamentar a nossa vida cristã e a nossa igreja como um todo. O texto começa com uma saudação de Paulo. Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus, e que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Essa carta de Efésios, para os Efésios, ela não foi escrita só para Éfeso. Você pode estar pensando assim: pô, mas essa carta foi escrita para os caras, não foi escrita para nós? Não, essa é uma das cartas que foi escrita para ser uma carta que circulava entre as igrejas, para que todas as pessoas, todas as igrejas pudessem absorver essas verdades. Por isso que eu estava orando por essa pregação, e Deus falou: uma carta para nós. Essa carta é para nós. Então, sinta-se saudado, né, por Deus, pelo próprio Paulo, que escreve essa carta para nós, para que nós possamos experimentar do amor de Deus e conhecer mais de Deus. Várias igrejas têm cumprimentos especiais, né? Eu não acho que exista uma necessidade da gente padronizar, mas Paulo começa cumprimentando as pessoas com graça e paz. Então fala para a pessoa que está do seu lado assim: graça e paz, meu irmão, graça e paz. Amém. Vamos lá.
Então a gente começa aqui o texto de Paulo, do versículo 3 até o versículo 6, que ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer esse texto: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus deu bênçãos para nós. E essas bênçãos, às vezes a gente se sente abençoado, mas a gente não sabe especificar. Como que eu fui abençoado, né? Mas assim, aqui não, aqui a gente vai tentar trabalhar com vocês, para a gente entender que bênçãos são essas. Versículo 4 vai dizer assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos sem culpa diante dele. E ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa, e ele derramou sobre nós o seu Filho amado. Então, a gente tem duas bênçãos aqui, muito importantes para a gente pensar. E eu coloquei aqui do lado pequenininho. Primeira bênção é a bênção da adoção. Segunda bênção é a bênção da predestinação. E eu quero fazer assim, tentar explicar para vocês, para a gente entender o que significa essas bênçãos que Deus deu para nós, tá? A primeira coisa que eu quero falar sobre a doutrina da adoção. Adoção, você entende o que é adoção, né? Quando você adota uma pessoa que não é seu filho legítimo, mas você adota essa pessoa para ser seu filho, né? Eu vou contar um caso que, quando eu fui morar no Amazonas, eu fui sozinho. E eu morei em Manaus 3 anos. E eu fui sem família, eu fui sem a minha mãe, sem meu pai, sem meus irmãos, sem minha igreja. Fui lá, entrei na igreja presbiteriana de Manaus, né? Estava servindo com o pessoal da igreja presbiteriana. E aí, assim, eram pessoas maravilhosas. Mas eu me sentia sozinho às vezes. Sabe quando você está num lugar, você vai morar num lugar que não é a tua terra, tal, né? E aí você fica meio assim, né? Ai, aqui não é minha casa, mas eu estou morando aqui, agora aqui é minha casa. Só que o que acontece? Tem uma família lá, e eu assim, nunca vou esquecer deles na minha vida, né? E era o Rui e a Raquel. E eles naquela época eles eram pirueiros, eles tinham a perua escolar, que levava as crianças para as escolas. E eles eram da igreja. E aí, quando chegava no Dia das Mães, em maio, eu ficava meio triste, né? Porque minha mãe está lá em São Paulo, não estou perto da minha mãe, né? Mas o que acontece? Essa família, do Rui e da Raquel, eles me adotaram. Eles já tinham 3 filhos, mas eles me adotaram e eu acabei fazendo parte daquela família. Então, todo Dia das Mães, eles me chamavam: Joel, vem cá. Aí eu ia lá e a gente almoçava, eu almoçava com eles como se eu fizesse parte da família. E até hoje, quando eu vou para Manaus, eles me abraçam como se eu fosse mais um da família. A adoção que a gente está falando é esse exemplo que eu estou te dando, só que é mais forte ainda. Porque o nosso Deus, Ele olha para você e Ele te considera filho e filha. Assim, o único filho de Deus seria Jesus Cristo, certo? O filho unigênito. Mas é o que acontece? A partir de Jesus, nós nos tornamos filhos e Ele nos fez filhos, né? Então, quando a gente fala sobre a doutrina da adoção, é importante a gente olhar para alguns textos. Primeiro texto que a gente precisa olhar é Gálatas capítulo 4, versículo 7, que vai dizer assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Deus, ele tem essa capacidade, esse valor e essa característica de pegar as pessoas e transformar em filhos, e transformar em família. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal: essa característica de Deus precisa ser expressa aqui na nossa igreja. A nossa igreja precisa ser uma grande família. Uma grande família.
As pessoas mais novas que você são teus irmãos mais novos. E se você é bem mais velho, você vê as crianças como se fossem seus filhos. E aí está tendo um probleminha aqui na nossa igreja, tem pessoas que estão chamando a senhora de tia. Ô tia! Aí ela, como você é tia? Você é mó grandão? Como assim? Você é grandão e está me chamando de tia? Né? Mas eu estava falando, puxa, que legal, que é uma forma íntima, né, da gente chamar as pessoas e participar com as pessoas. Às vezes confunde mesmo, né? Quantas vezes já falaram, ô Joel, tua filha é tão bonita? Eu falei, não, aquela é minha esposa. Né? Aquela é minha esposa. Mas aí eu penso que nós como igreja, nós vamos viver essa família. Deus adotou as pessoas, Deus nos adota para sermos seus filhos. E aqui a gente está falando que Deus, Ele resgatou as nossas vidas a fim de nos adotar como os filhos. A morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus naquela cruz, tinha um objetivo. Era o objetivo de nos adotar para sermos filhos de Deus. A gente precisa ler Romanos também. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 16, vai dizer assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então assim, o Espírito Santo, ele que está dentro do nosso coração, ele confirma que nós somos filhos de Deus. Mas uma coisa muito interessante, tem muita gente que acha que esse Abba, Pai, é o Paps, né? Às vezes minha filha chama de Paps. Ô Paps! Que Paps, mano? Não é para chamar Deus de Paps, não, mano. Né? Deus é um Pai. E assim, no Velho Testamento a gente não tinha essa figura de linguagem de chamar Deus de Pai. No Velho Testamento não era essa a questão. O Deus, ele era um ser supremo, poderoso, tão santo, que eu não podia nem entrar na presença dele. A gente aqui hoje, a gente fica falando, quero entrar na presença de Deus, quero sentir a presença de Deus, né? Só que lá no Velho Testamento eles não queriam. Porque se eles entrassem na presença de Deus, eles iam ser consumidos, eles iam morrer. Porque Deus é tão santo e a gente é tão pecador que a glória de Deus ia queimar as nossas vidas. Mas hoje, né, depois de Jesus Cristo, transformou a gente em filhos, então a gente tem uma intimidade com Deus. E nós temos essa intimidade, mas essa intimidade precisa ter um certo limite. Por isso que a palavra de Deus fala sobre o temor. O que é temor? Já falei temor para vocês. O que é temor? Amor, medo e respeito, certo? É aquilo que você tem quando você era pequenininho com seus pais, você morria de medo de fazer uma coisa errada, porque você sabia que ia ficar bravo. Mas você também sabia que ele te amava. E você, de uma certa maneira, você também precisa respeitar ele. Então, quando a gente chama Abba, Pai, a gente está chamando Deus de uma forma íntima, mas ao mesmo tempo sem perder o nosso temor ao Senhor. Nós precisamos de ter esse temor ao Senhor. Então, o Espírito de Deus, que nos adotou como os próprios filhos, agora nós chamamos eles de Abba, Pai. E o Espírito confirma em nós. Você que tem Jesus no coração, você sente no seu coração, porque o Espírito Santo, ele fala com você. Ele deixa claro no seu coração que você é filho, que você é filha de Deus. Amém? Agora vamos para a questão mais difícil, que é a questão da predestinação. O texto ele vai falar também sobre a predestinação. E eu coloquei aqui, entendendo o inexplicável. Por quê? Realmente existe uma questão meio inexplicável na questão da predestinação. A predestinação é diferente da presciência. Tem alguns que a teologia, quando entra nesse quesito, a gente prefere falar que Deus tem uma presciência, que ele já sabia das outras coisas e só, ele sabia. A predestinação é que Deus não só sabe das outras coisas, mas como ele fez todas as coisas acontecerem. Você entende? Só que aí você pensa assim, mas e o mal? E o Hitler matando milhões de judeus? Aquilo lá foi
a mão de Deus. Você entende? Então, assim, uma parte da teologia não gosta de falar que Deus fez uma predestinação, porque não foi Deus não teve culpa em matar os judeus na época do nazismo. Mas, na verdade, tudo está no controle das mãos de Deus. Então, para alguns é mais fácil entender como pré-ciência. Pessoal, a Bíblia fala sobre predestinação. Então, por mais que a gente não consiga entender 100%, creia nessa revelação que é a predestinação. E a predestinação, então, vai trazer para a gente essa ideia de que Deus não só conhecia e conhece todas as coisas, como Ele controla e determinou tudo o que acontece. Ele não só conhecia e conhece, como Ele que determinou e Ele que fez as coisas acontecerem. Mesmo situações ruins na nossa vida. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, não pode ser que Deus tenha deixado isso acontecer. Mas sim, porque tudo estava no controle de Deus. Talvez você fique preso assistindo só o capítulo que deu tudo errado. Mas se você olhar para o todo, você vai ver que Deus sempre esteve no controle. E a predestinação traz uma bênção para nós. Qual que é a bênção? É a bênção da soberania de Deus. Que a gente precisa entender que Deus é soberano e que tem tudo no controle das suas mãos. Porque se você sabe que Deus tem tudo no controle das suas mãos, você fica tranquilo. Por mais que as coisas estejam dando errado, por mais que eu não esteja conseguindo pagar os meus boletos, por mais que eu não esteja 100%, né? Sabe, essa semana eu estava pregando lá em Panorama, né, para os jovens da Igreja Hollins. E domingo passado eu preguei aqui, depois que eu preguei acabou minha voz. Falei, e agora, mano? Tem uma semana inteira para pregar. E aí eu fui sem voz para lá, cheguei lá, eu falei assim, tô sem voz, estava bem mais baixinho aqui agora tá ruim, mas estava pior. Aí eu falei assim, e agora? Eu falei, Deus, dá um jeito aí, faz a minha voz aparecer. Aí depois eu fui para o meu quarto orar, e eu estava orando, e eu falei assim, não, eu não vou pedir para Deus voltar a minha voz. Se Ele quiser voltar a minha voz, tudo bem. Se não voltar, eu vou pregar assim mesmo, e que o Espírito Santo fale através da minha voz rouca. Foi exatamente isso que aconteceu, pessoal. A minha voz não melhorou na segunda, na terça, na quarta, foi começar a voltar um pouquinho na sexta-feira, na última pregação, que tinha um pouquinho de voz como agora. Mas tudo bem, você entende? Aí você pode olhar e falar assim, Deus não me ajudou, eu precisava pregar e Deus não me ajudou. Não, Deus está no controle. Se você souber que Deus é soberano e que Ele tem tudo em suas mãos, melhor para você. Deus tem todas as coisas controladas na mão dele. Então, a pergunta é, onde que fica o livre-arbítrio? Se Deus já determinou todas as coisas, aonde fica o livre-arbítrio? Como que eu posso escolher as coisas? Como que eu posso tomar as decisões na minha vida? Né? Então, eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar agora. Aqui na Terra, nós não temos acesso ao conhecimento da predestinação de Deus. Por isso, cabe a cada um de nós fazermos as nossas próprias escolhas. Você entende? Então, a predestinação é de Deus. Basta eu saber que Ele tem todas as coisas predestinadas, e que Ele é soberano, e que a minha vida, o melhor lugar da minha vida é estar nas mãos dEle, basta para mim. Só que aqui na Terra, eu tenho que tomar as minhas próprias decisões. Pessoal, o pessoal que se inscreveu no batismo, pelo menos até onde eu sei, todos eles estão entrando nessa escola por vontade própria. Você veio hoje aqui nessa igreja por vontade própria, a não ser os pequenininhos. Tem que ir para a igreja agora, né? Mas a gente vem aqui por vontade própria. Foi Deus? Foi, mas ao mesmo tempo, você que escolheu. Eu vou explicar isso com uma ilustração que talvez vai te ajudar. Mas uma coisa muito interessante das suas escolhas, das nossas escolhas, é que nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade humana. Aqui na Terra, Deus sabe todas as coisas, mas nós não sabemos.
Então nós aqui na terra precisamos tomar e fazer as nossas escolhas. Ninguém pode decidir andar nos caminhos de Jesus por você. É a sua responsabilidade em tomar essa decisão. Então é muito importante você entender essas questões, e a predestinação, que ela não seja uma incógnita na sua vida, uma dúvida que você não consegue tirar. Não, creia que Deus predestinou todas as coisas, está escrito na Bíblia. Não fui eu que inventei, está escrito na Bíblia. Deus predestinou todas as coisas e a gente pode confiar nele, sabendo que ele tem o melhor para nós. Deixa eu explicar mais ou menos o que significaria essa questão da predestinação de uma forma mais ilustrativa agora, tá? Imagina que você tem uma porta, né? E aqui, vamos dizer que aqui dentro é o reino de Deus, aqui dentro é a salvação. Se você entrar nessa porta, você vai ser salvo. Então lá dentro é a salvação. Então você está aqui, você está batendo na porta, e em cima da porta tem uma placa. Nessa placa está escrito livre-arbítrio. Você entra se você quiser. Se você não quiser entrar, não precisa entrar. Fica à vontade. Você que vai entrar ou você não vai entrar. Mas, depois que você entrar, depois que a porta fechar, do lado de dentro, vai ter uma outra placa. E essa placa vai estar escrito predestinado. Então, veja bem, essa é a salvação em Cristo Jesus. Você que toma a decisão se você quer ser salvo ou não. Eu quero entregar minha vida para Jesus ou não. Você quer entregar? Livre-arbítrio. Você que escolhe. Mas depois que você entrou, fechou a porta, vai estar escrito predestinado. Deus vai falar assim: eu sabia. Eu sabia que você ia entregar a sua vida para Jesus. Porque afinal de contas, pessoal, se você fizer é difícil você querer fazer a comparação do seu conhecimento com o conhecimento de Deus. Deus é eterno. Nós somos limitados. Nós vivemos 70, 60, 80, 90 anos, 100 anos, não sei. Nós vivemos isso, mas Deus é eterno. Ele estava desde o início do mundo e ele vai existir no fim do mundo e por toda a eternidade. Ele sabe de tudo. E ele não só sabe de tudo, e aí é a predestinação que explica, ele não só sabe de tudo, como ele determinou tudo e controla todas as coisas. Então vamos lá, vamos andar, senão a gente não termina hoje. Eita, calma. Isso. Então, a gente vai aqui do versículo 7 até o versículo 10. E a gente vai falar agora, Paulo vai trazer para nós agora a questão da redenção em Cristo Jesus. O texto diz assim: ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu filho, perdoou os nossos pecados, generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Que vontade secreta é essa? Está escrito aqui: o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é esse: no devido tempo ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Então, essa redenção, olha só, ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o seu sangue. De uma certa forma, por conta do pecado, nós éramos devedores de Deus. Tinha uma dívida nas nossas costas. Porque você tem o pecado, você tem que pagar pela morte. E aí então, o que acontece? Paulo está falando aqui sobre essa redenção. Essa redenção, na verdade, é um preço que foi pago para que você possa ser uma pessoa livre, né? E existe uma palavra em grego que eu gosto demais, né? Essa é a palavra que Jesus falou quando ele estava pregado na cruz. Ele soltou 7 frases na cruz, né? E a última frase que Jesus fala na cruz é tetelestai. Repete comigo: tetelestai. Tetelestai. Não, tem que falar forte, porque essa palavra é muito importante, pessoal. 1, 2, 3 e... Tetelestai. Tetelestai tem o significado de que a dívida foi cancelada. Pessoal, você já sentiu em dívida? Você já ficou devendo para alguém? É uma sensação tão ruim. Não é? Pessoal, é uma sensação tão ruim quando você está devendo para alguém. É um negócio assim que corrói dentro de nós, né?
quando você está devendo para alguém. Mas quando você consegue pagar, por mais que você fique totalmente pobre, é tão bom a sensação de liberdade. É mais ou menos isso que Jesus fez por nós. Jesus quis pagar as nossas dívidas com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, para que você e eu pudéssemos ter vida. Então, Colossenses, capítulo 2, 13 a 15, vai dizer assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz, de modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então o nosso Deus, ele cancelou o registro de acusações contra nós. Se você tinha uma lista de acusações, o nosso Jesus Cristo foi lá e cancelou todas as acusações, e você é uma pessoa livre hoje. Você é uma pessoa livre por causa do sangue de Jesus. Jesus pagou esse alto preço pela sua vida. Amém? Estamos acabando, pessoal. Próximo bloco de texto vai ser do 11 ao 14, e ele vai falar sobre a nossa herança celestial. E ele diz assim: além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo corra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com a sua propriedade, como sua propriedade para louvor da sua glória. Então nós, cristãos, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos um selo. E eu imagino que aquele selo do cancelado, né? Que as nossas dívidas foram canceladas. E hoje está tudo pago, está pago. E nós estamos livres no Senhor Jesus dos efeitos da morte. Você precisa absorver isso na sua vida. Viva em liberdade. Mas que a sua liberdade está debaixo da graça de Deus. E aí, quando nós somos selados, quando nós somos adotados, nós nos tornamos filhos. Pergunto para você: o funcionário da tua empresa tem direito à herança que você tem se você morrer? Não tem. Deus não nos chama de funcionários. Deus não nos chama de escravos. Deus nos chama de filhos, e os filhos vão receber a herança. E nós vamos receber a herança de Deus. Só que a questão é: que herança é essa? Qual que é o inventário da herança? Né? E eu vou dizer algumas heranças que a gente recebe de Deus. Por exemplo, nós recebemos a salvação. A salvação é a nossa herança. Nós somos salvos em Cristo Jesus. A família eterna. Nós somos já falei para você, a Trini é uma família, né? Então nós somos uma família. E sabe quem mais entendeu a questão da família aqui na Igreja Trini? As crianças e os adolescentes. Quando elas chegam aqui, as crianças e os adolescentes, é uma coisa incrível. A conexão que os nossos adolescentes e as nossas crianças têm um com o outro é um negócio incrível. Que talvez nós adultos precisamos aprender com as crianças. É incrível, né? Maravilhoso essa conexão que existe. A família é uma herança que Deus nos dá, mas também o Espírito Santo Ele nos deu. É uma herança eterna que nós recebemos em Cristo Jesus. As promessas da palavra e também a eternidade. Esse é o inventário da nossa herança. Deus está dando isso para nós. Nós, como filhos selados pelo poder de Deus, nós recebemos essa herança. Amém? Na verdade, o conteúdo do capítulo 1 acaba aqui, né? Acaba aqui, mas a gente tem aí mais uns versículos, e esses versículos vão trazer para nós a oração
de Paulo por nós. E eu quero trazer 3 partes dessa oração que elas vão abençoar as nossas vidas. Primeira parte da oração de Paulo está no versículo 15 a 17, que diz assim: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Então, a primeira parte da oração de Paulo vai trazer para nós a ideia que nós precisamos de sabedoria e de conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Nós, como igreja, nós precisamos de sabedoria e conhecimento. Uma vez, uma tia aqui da igreja me perguntou: mas pastor, qual que é a diferença de sabedoria e conhecimento? Né? E aí eu penso, né, que conhecimento é informação. Conhecimento é informação. Quanto mais você lê da Bíblia, quanto mais versículos você decora, mais você adquire informação. Mas a sabedoria de Deus é a informação dirigida pelo Espírito Santo para tomarmos boas decisões. Para tomarmos boas decisões. E eu vejo lugares que existe o conhecimento, mas não existe a sabedoria. Nós precisamos, isso aqui é uma oração, tá, pessoal? É uma oração que nós precisamos fazer por nós, que nós precisamos fazer pelos nossos irmãos. Nós precisamos orar por sabedoria e conhecimento de Deus. Agora, um jovem me perguntou uma vez: pastor, eu preciso conhecer tudo de Jesus para entregar minha vida para Ele? Eu falei: não, porque você não vai conseguir conhecer tudo de Jesus. A palavra de Deus fala que a gente precisa da eternidade inteira. Quando a gente for para o céu, na eternidade, a gente vai continuar conhecendo a Deus, porque o conhecimento de Deus é infinito. Então nós precisamos absorver o suficiente. O suficiente, você tem que conhecer o suficiente para falar assim: não, é Jesus que eu quero na minha vida. E eu creio que a maioria de nós aqui já tomou essa decisão, mas nós precisamos conhecer mais de Deus. Versículo 18 até o versículo 20 vai trazer mais uma parte da oração de Paulo, que ele diz assim: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou a rica e gloriosa herança que ele deu no seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Então agora, Paulo está orando para que você tenha a revelação de Deus. Pessoal, quando você lê a Bíblia, você pode lê-la como um livro, ou você pode ler como uma carta de um pai querendo instruir seus filhos para voltar para casa. E essa segunda parte que eu estou falando para vocês, só se você receber a revelação de Deus. Eu posso tentar treinar você a ler a Bíblia e buscar essa revelação. Eu posso treinar você. Mas se o Espírito Santo não tiver em você para que a palavra de Deus faça sentido, você não vai entender a revelação de Deus. Então nós precisamos orar: Deus, me dá a revelação da tua palavra, ilumina, ele fala, ilumina o meu coração para que eu possa entender a tua palavra. Entender o quê? E aí Paulo cita aqui o poder de Deus. Então as duas coisas nesse bloco da oração é a revelação, é a revelação e o poder de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que entende as revelações de Deus. Deus fala com a gente, Deus mostra o caminho, Deus responde as nossas perguntas. Pessoal, você já pegou a Bíblia e Deus respondeu perguntas para você, suas perguntas na Bíblia? Não? Então você precisa ler mais, você precisa pedir mais da revelação de Deus. Deus quer revelar isso para nós, e nós precisamos desse poder, tá? E para terminar, pessoal, última parte da oração de Paulo aqui, eu creio que é uma oração de bênção, né? Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e os fez cabeça de tudo
para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Então, a oração, a última parte da oração de Paulo é: Deus, abençoe a igreja Trini. Abençoe todas as igrejas. Mas para nós vai fazer muito sentido que Deus abençoe a nossa igreja Trini. Que nós possamos entender que Ele é superior a tudo. E que a nossa igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Que nós possamos viver isso. Né? Que você hoje possa voltar para casa, entender que esse Deus, Ele nos adotou, Ele nos predestinou, Ele nos redimiu dos meus pecados, Ele nos dá uma herança celestial, e ainda nós temos uma oração, onde Paulo ora por nós, por sabedoria, conhecimento, revelação, poder, e para que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos estar orando? Essa oração de Paulo já é uma oração tão forte para nós, mas que nós possamos absorver essa verdade para nós. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe com sabedoria e conhecimento. Nós não queremos ser uma igreja ignorante, nós não queremos ser uma igreja controlada por pessoas, nós queremos ser uma igreja movida pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, nós precisamos da sabedoria, nós precisamos de Teu conhecimento, nós precisamos que o Senhor nos dê essa sabedoria, para que possamos nos mover como igreja, mas nos mover conforme o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós oramos, Deus, para que o Senhor revele a Tua palavra a cada dia, que o Senhor revele em nossos corações a Tua palavra poderosa, e que esse poder que o Senhor tem para nós possa ser vivenciado todos os dias. Pai, queremos pedir que a igreja Trini seja uma igreja poderosa, não poderosa em dinheiro, não poderosa em fazer programas maravilhosos, congressos, não, Pai, mas que o Senhor nos dê poder para viver o sobrenatural em nossas vidas, para viver uma vida comprometida, uma vida cheia do Teu Espírito Santo, porque quando nós somos cheios do Teu Espírito Santo, nós somos cheios do Teu poder. E por último, Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, derramando graça sobre nós. Toca nos nossos corações, nos dirige conforme a Tua vontade, para louvor da Tua glória. Nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor e depois a gente vai orar a bênção do Senhor.